Graças a Deus, irmãos, que bom estar de volta. E vamos agora, à noite de hoje, abordar o capítulo 15 do livro de Gênesis. Por isso, abra a sua Bíblia no capítulo 15. Antes, porém, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai fiel, mil graças, Senhor, te rendemos por esta noite, por este momento em que o Senhor nos reúne para estudar a Tua Santa Palavra. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos que seja o Senhor a falar aos nossos corações, esclarecer nossas mentes, esclarecer nosso entendimento sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá, Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz: depois destes acontecimentos. Que acontecimentos? Houve aqui três acontecimentos importantíssimos. Primeiro, Abraão arriscou a sua vida para salvar a vida de um filho de Deus, a vida de Ló. Segundo, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, também se colocando em risco de vida, porque aqueles reis tomariam conhecimento de que ele venceu os seus gloriosos exércitos com mais de 100.000 pessoas, com apenas 318 homens, haveriam de ficar envergonhados e querer retornar para varrer Abraão e sua família da face da terra. E um terceiro acontecimento é que Abraão não aceitou o dinheiro do rei de Sodoma, as ofertas do rei de Sodoma. E tudo isso numa situação de risco de vida, porque aqueles reis poderiam retornar para tentar matá-lo. Muito bem. O Senhor havia prometido a Abraão: de ti farei uma grande nação. Essa promessa foi estendida a toda a descendência de Abraão. Conforme diz Gálatas capítulo 3, versículo 29, e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Além do mais, Deus prometeu não apenas uma posteridade para Abraão, mas uma posteridade próspera, abençoada com prosperidade em todos os sentidos, em especial prosperidade financeira. E nós vamos aprender isso exatamente neste capítulo 15. O versículo 1 diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Por que diz Deus não temas? Porque Abraão estava em perigo. Depois da retumbante vitória e de ter resgatado Ló e sua família, resgatado e os bens de Ló, resgatado o povo de Sodoma e os bens de Sodoma. Depois de ter resgatado tudo isso, aqueles reis viriam, mesmo que eram reis vencedores, que vinham vencendo tudo no caminho, e de repente são vencidos por um homem, com seus 318 homens. É algo realmente extraordinário. Mas aqui nós temos Deus prometendo duas gloriosas bênçãos. Primeiro, Deus diz: eu sou o teu escudo. Ou seja, eu sou o teu protetor e nenhum deles poderá tocar em ti. Absolutamente nada poderá te tocar, Abraão. Eu sou a tua defesa. Que promessa tremenda! Normalmente, quando nós olhamos nos dias de hoje, dias em que nós vivemos no meio de tantos perigos, não é? No meio de pandemias. Eu disse pandemias no plural, porque estão falando de mais uma nascida na Bolívia. Então, estamos vivendo assim
E Deus diz, olha, eu sou, Abraão, teu escudo. E, como eu disse, essas bênçãos são para nós também. Eu sou o teu escudo. E teu galardão sobremodo grande. Abraão, pela sequência da leitura que você vai ouvir, Abraão entendeu que era uma promessa de grande enriquecimento. Muito bem. E aqui, como é que conseguimos tão grandes promessas? Como foi que Abraão conseguiu tão grandes promessas? Observe que estas promessas extraordinárias não promessam as bênçãos, porque Deus estava dizendo, essas bênçãos agora são tuas, essas duas bênçãos extraordinárias. Mas como foi que Abraão as conquistou? Depois destes acontecimentos, dos acontecimentos mencionados. Então, de modo que para nós também foram feitas as mesmas promessas conforme feitas a Abraão. E de modo que nós poderemos ter essas mesmas duas bênçãos, duas tremendas bênçãos, de ter Deus como nosso escudo e de enriquecimento material. E como é que nós conquistamos? Primeiro, Abraão se sacrificou por outros filhos de Deus. Se você não se importa com outros pessoas que estão caminhando por um inferno e que podem se tornar filhos de Deus, que você pode ir lá, ganhá-los para Cristo. Se você não se importa com crentes que estão se desviando, que estão enfraquecidos na fé, então esta promessa não é para você. Porque para conquistar esta promessa, Abraão se importou com Ló, que era filho de Deus. O segundo acontecimento mencionado aqui neste texto é que Abraão dizimou ao Senhor. Ele trouxe seus dízimos ao Senhor, mesmo necessitado desses valores. Porque com esses valores ele poderia adquirir exércitos, contratar soldados para constituir um exército para defendê-lo dos inimigos que poderiam vir. Mas ele confiava mais em Deus do que em exércitos. E a prova foi que ele foi com 318 homens contra aquele poderoso exército e agora dava seu dízimo, se colocando em perigo, porque a sua confiança, a sua fé estava no Senhor. E o terceiro acontecimento é que veio o rei de Sodoma e lhe ofereceu todos os bens de Sodoma que ele havia recuperado e ele não quis. Ele não quis. Ele se recusou a receber bens que não vêm de Deus. Então, nós precisamos aprender com Abraão a recusar bens que não vêm de Deus. Isso é fundamental para termos a defesa, a proteção do Senhor e sermos abençoados com uma vida de prosperidade. Então, aqui temos como é que nós vamos conquistar uma vida de prosperidade, já que Gálatas 3:29 diz que as bênçãos de Abraão vêm para nós, mas conforme as promessas, conforme foram dadas a Abraão, primeiro, sacrificando-nos pelos outros, procurando ganhá-los para Cristo, procurando discipulá-los, procurando ir atrás dos que se desviam. Esse é o primeiro. Em segundo lugar, dizimando na casa do Senhor. Não importa em que circunstâncias de dificuldade possamos estar, sempre levar ao Senhor, porque Deus vai nos devolver multiplicadamente, e recusar aquilo que
nós sabemos que sua origem não é de Deus, mas é uma origem escusa, devemos recusar esses valores. Então, aqui estão os acontecimentos que trouxeram tão grandes bênçãos a Abraão. Versículo 2. Respondeu Abraão. Então, Deus havia dito para Abraão: Abraão, não temas, eu sou teu escudo e teu galardão é sobremodo grande. E Abraão agora responde: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Irmãos, observe qual era o grande desejo do coração de Abraão. A prioridade de Abraão. A prioridade dele não era a sua proteção pessoal, ou sequer a proteção da sua família. Não eram as riquezas, que tudo isso Deus tinha prometido. A prioridade absoluta de Abraão era um povo. Ele queria um povo. E para isso ele necessitava de uma semente de um povo. Precisava de um filho. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então ele queria ter um povo que fosse da linhagem dele, que fosse descendente dele. Era a grande paixão de Abraão. Qual é a sua grande paixão, meu irmão? Sua grande paixão é um clube de futebol? Estou gravando isso no dia em que está sendo enterrado Maradona, em que 1,5 milhão de pessoas estão nas ruas se despedindo de um jogador de futebol. Se fosse um pastor que dá salvação e bênçãos, não creio que 1,5 milhão de argentinos estariam no meio de uma pandemia nas ruas para levar o corpo do pastor ao cemitério. É a inversão total de valores. Mas nós, como povo de Deus, a nossa prioridade deve ser conquistar uma nação espiritual, nações espirituais para o Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, aqui estava a paixão de Abraão. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Você vê que ele não ligou para riquezas, ele não ligou nem sequer para defesa dele, da sua esposa, da sua casa, não. Ele queria uma nação espiritual. Qual foi a grande paixão de Cristo? Era ter um povo, ele morreu por isso. A grande paixão de Davi era um povo. Ele arriscou a sua vida por isso. Você está apaixonado, em primeiro lugar, acima de tudo, para ter um povo para Deus, assim como Abraão? Pois essa é a nossa chamada. Busca acima de tudo o reino de Deus e o mais vos será acrescentado. Busca acima de tudo o governo de Deus sobre ti e sobre as demais pessoas, sobre um povo, e o mais te será acrescentado. Mas tem que buscar acima de tudo, em primeiro lugar, como absoluta prioridade de vida, como nossa razão de viver. É assim que você está? Pois é assim que deve ser. Em 1 João, capítulo 3, no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, o Senhor Jesus nos diz estas palavras maravilhosas e nós sempre procuramos recordá-las. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu maior bem, o seu Filho unigênito,
por nós, para que nenhum fosse perdido, mas para que tivéssemos o tipo de vida que ele vive, a vida eterna. Tivéssemos o tipo de vida que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, obteve. Era isso que Deus nos amou de tal maneira que matou o Filho dele para nos dar a vida do Filho dele. Agora você conhece o outro 1 João 3,16? O outro João 3,16, que é o 1 João 3,16, aí já fala diferente. Aí já diz assim, e precisamos conhecer muito bem. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ah, é assim que você está? Então você ama. Nisto conhecemos que amamos, que outros amam. Se damos a nossa vida pelos irmãos. Se estamos dispostos a nos sacrificar para ganhá-los para Cristo, sacrificar dízimos e ofertas, sacrificar o nosso conforto, sair a hora ou fora de hora, a tempo ou fora de tempo, confortavelmente ou desconfortavelmente, sair para ganhar vidas e fazer discípulos, ser tolerante. Será que somos todos assim? Porque é isto que o Senhor nos recomenda. Quando você foi salvo, a Bíblia Sagrada diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que ao entregar o Espírito Santo a você, Deus, através desse Espírito Santo, derramou o amor dele no seu coração. Ele derramou no nosso coração. Agora nós estamos habilitados a amar com o amor de Deus. E o amor de Deus não é um amor de sentimento. Você não precisa, primeiramente, sentir para amar. Ah, eu não estou sentindo nada, não. O amor de Deus é amor da decisão, quando você decide amar, independentemente da pessoa te responder com amor ou te responder com mal. Esse é o amor de Deus, e é assim que devemos amar. É o nosso dever. Devemos dar nossa vida pelos irmãos, disse a primeira carta de João. São esses que estão dispostos a isso, que conquistam a proteção de Deus, que conquistam as riquezas de Deus, que recebem a proteção e a riqueza de Deus, que são as bênçãos que vêm como consequência de um coração apaixonado por conquistar um povo para Deus como prioridade de vida. Quem crê, quem confia na palavra de Deus, tem como alvo de sua vida a conquista de uma nação espiritual para o Senhor. A maioria do povo de Deus, mas por desconhecimento da palavra, não está apaixonada por um povo para Deus, mas está apaixonada por uma vida protegida, por uma vida pelas riquezas, porque não conhecem a palavra de Deus ou não confiam na palavra de Deus. Agora você não pode mais alegar, você que me ouve, que você não conhece a palavra. Agora você já conhece, então entregue-se de coração a conquistar um povo para Deus, ganhando vidas e fazendo discípulos para Jesus. Aprenda isto. Proteção proveniente de Deus e riquezas provenientes de Deus vem quando você coloca como razão central do seu viver a conquista de um povo para Deus e luta por isso. Você entendeu? Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor. Olha só.
Quando Deus vê um coração que quer conquistar um povo para ele, ele não perde tempo. Ele age imediatamente. Então, por isso, Deus respondeu logo a Abraão. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, não será o Damasceno Eliezer, que não é teu filho, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus, então, estava mostrando a Abraão: Abraão, você precisa ter uma visão de um filho seu. Você está olhando para o Damasceno Eliezer, a sua visão é o Damasceno Eliezer. Tira isto da tua visão. Começa a enxergar um filho. Eu estou te prometendo um filho, então te alegra o teu coração, começa a te rejubilar por isso e começa a te enxergar lá já como pai de um filho, pai de multidões de nações que virão através de teu filho. Então começa a ver, Abraão. Irmão, antes de você colocar o pé na bênção, você precisa enxergar a bênção na sua imaginação e na sua fé. Sem a imaginação da fé, você não se apossará da bênção. Então foi isso que Deus quis aqui no versículo 5, no versículo 4, mostrar para Abraão. Ele precisava ter uma visão. E então, Deus, como Ele quer facilitar as coisas para nós, Ele deu então uma visão para Abraão. Ele viu que Abraão estava com dificuldade de enxergar a bênção, usando a sua imaginação, a sua fé. Então ele usou algo para que Abraão enxergasse. Versículo 5. Então Deus conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Agora imagina o céu da terra de Israel, de Eretz Israel, da terra de Canaã daquela época. É um céu que não tem muitas nuvens, tem poucas nuvens. Mesmo porque lá chove não muito. Não é como aqui na nossa cidade de Belém, que agora mesmo, neste preciso instante, está chovendo. Não, lá não era assim. Então o céu de lá apresenta a olho nu muito mais estrelas do que nós somos capazes de ver nos céus da nossa querida cidade de Belém. E Abraão olhou para os céus, e o que ele viu? Aquela multidão de olhinhos piscando para ele. Eram as suas numerosas nações. E aquilo povoou a mente, a imaginação, o sonho de Abraão. A partir dali, ele ficou enxergando permanentemente aquilo. Então, irmão, é fundamental que tenhamos uma visão. A visão, ela gera entusiasmo em nós. Se você não tem visão, a visão da fé, você não se entusiasma. Você não se entusiasma. E o entusiasmo, olha, a palavra entusiasmo vem de uma palavra grega que é enteos. En é dentro. Teos é Deus. Enteos. Ver Deus dentro daquilo que você está enxergando. Então, é ter uma visão das coisas de Deus. Aqui Abraão estava recebendo uma visão de Deus.
E ele então se entusiasmou por isso. Gera entusiasmo. Gera entusiasmo. E quando nós cremos, o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, nós cremos, por isso também falamos. Quando nós cremos de verdade em nosso coração, nós começamos a falar sobre aquilo. E a fala é o conduto do Espírito. Quando você declara, crendo, você coloca para fora de você a bênção que foi criada no seu espírito. Porque quando você imagina crendo, aquilo é criado no seu espírito. E aí você declara e então a bênção vem para fora de você. Então você libera assim a bênção. E se você tiver dificuldade de crer, é então a hora de orar e de adorar. E foi o que Abraão fez. Você vê na carta aos Romanos, capítulo 4, no versículo 20, que Abraão começou a louvar a Deus para fortalecer a sua fé. Então você começa a orar e a adorar e a louvar a Deus, e assim a sua fé é fortalecida. E a fé que fabrica a bênção em nosso espírito. É o instrumento que o Espírito Santo usa para fabricar a bênção no nosso espírito. Querido, você já enxergou que Deus tem para você uma grande nação espiritual? Tem multidões de nações, aliás. O maligno vai tentar arrancar isso de você, como ele tentou arrancar de Abraão. O maligno vai arranjar até um irmão crente que vai dizer para você, isso não é para ti, isso não é para você. Irmão, isso é para todo aquele que foi chamado pelo Senhor. Nós todos fomos chamados. Todo salvo é um chamado de Deus para conquistar uma nação espiritual para o Senhor. Não conquista por ignorância do seu chamado ou por falta de fé, ou porque não teve na sua caminhada quem o ensinasse. Mas você agora está aprendendo. Então, há um povo inumerável que já é seu. Repita comigo. O Senhor me chamou para ser rei sobre a terra. Por isso, Ele já me deu nações espirituais. Diga, obrigado, Senhor. Então, amados irmãos, o Senhor já nos deu nações espirituais. A cada um de nós. Quando Ele nos chamou, Ele já nos tinha dado nações espirituais. Então já é seu. Mas você precisa crer para que a coisa seja realizada no seu espírito. O Espírito Santo tenha o instrumento para realizar no seu espírito. E aí você fala para colocar fora de você. Irão aparecer, irmão, que dirão para você, deixe de ser bobo. Quem és tu para conquistar um povo grande? Irmão, apanhe sua Bíblia e leia para ele 1 Coríntios 1, 26 a 29. Vamos ler, porque você precisa ler para a pessoa. Olha, querido, você está achando que não há nada para mim? Então veja, porque você me julga insignificante, você me julga pequeno. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, na vossa chamada, chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo
e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não é você que vai fazer, irmão, porque se você fizer, você vai se vangloriar. É Deus que vai fazer através de você, mas é o Senhor. E os versículos 30 e 31 diz: mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia! Você crê que Deus tem uma grande ou nações gloriosas e poderosas para você? Então, glorifique a Deus. Aleluia! E retornando ao nosso capítulo 15, o versículo 6 diz: ele creu no Senhor. Abraão olhou para o céu, viu as estrelas, captou a visão celestial e ele creu. Ele creu no Senhor, creu que viria a ser, ter uma grande, poderosa nação, e isso lhe foi imputado para justiça. Aqui nós temos aquilo que os teólogos chamam de justificação pela fé. Nós somos justificados. Nós somos tornados justos aos olhos do Senhor. Não é porque cumprimos toda a lei. Não é porque fazemos tudo certinho. Nós somos tornados justos aos olhos do Senhor, porque cremos nele. Agora, aquele que crê demonstra isso com obras da fé, não com obras da lei. Não fazendo para tentar receber a bênção, mas porque é salvo, porque já é justificado, naturalmente ele faz aquilo. É como você agora, sendo filho de Deus, você anda em santidade, em justiça, naturalmente você não se esforça mais para isto. A grande doutrina do coração do apóstolo Paulo, seu maior ensino, foi a justificação por fé. E nós precisamos aprender isso, porque a igreja, durante anos e anos e anos, se apartou muito disso. E hoje estamos verificando a igreja retornando a isto que é fundamental para a nossa salvação e prosperidade no reino. Vamos entender a justificação por fé. Adão, e não Abraão, estamos falando agora de Adão, tinha absolutamente tudo de graça no paraíso. Havia abundância de tudo no paraíso. Abundância de alimento, abundância de paz, abundância de amor. Absolutamente tudo que era bom e belo para a vida havia no paraíso, e não havia nada de mal, não havia dor, não havia sofrimento. Então Adão desfrutava de uma vida extraordinária, maravilhosa. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Confiava. Um dia, porém, o maligno tentou Eva e Adão, estabelecendo desconfiança no coração deles para com Deus. O maligno intentava que eles perdessem a fé em Deus. E eles, enganados pelo maligno, deixaram de confiar em Deus. E em decorrência disso, eles pecaram. Desobedeceram a Deus, por não confiar em Deus, pecaram e, como consequência, perderam o paraíso. Perderam tudo aquilo que de bom e belo Deus lhe havia dado gratuitamente
gratuitamente para eles. Quando você confia em Deus, você não tem pecados. O justo é aquele que não tem pecados. Justificação por fé, justificação é tornar-se em pecados. Então, um justo de Deus é alguém que nunca pecou, não peca e não vai pecar jamais. Aí você pode me olhar e me dizer, mas o Senhor que está me falando isso, o Senhor peca. O Senhor não é um justo de Deus? Sou. Fui justificado por fé, porque fui lavado pelo sangue de Jesus. Entreguei a minha vida a Ele e creio que agora a minha vida pertence a Ele e eu o sirvo e nele confio. Então, eu sou um justo de Deus. Mas o Senhor não peca? Eu peco. Acontece que os meus pecados foram todos sobre Jesus. Pecados presentes, passados e futuros foram todos sobre Jesus. Observe o que diz aqui. Vamos deixar aqui marcado capítulo 15. Observe o que diz aqui. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, que é o Senhor Jesus, que nunca pecou, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o Pai, o fez pecado por nós. Fez Jesus pecador no nosso lugar. Fez Jesus pecado no nosso lugar. Para que nele, para que em Jesus, quando recebêssemos a Jesus e estivéssemos vivendo em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós fomos feitos justiça de Deus. Estamos agora em Cristo, porque recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor e estamos andando no propósito dele. Andando no propósito dele. Procurando ganhar vidas e fazer discípulos. Procurando conquistar um povo para Deus, como Abraão. Porque as bênçãos foram dadas conforme prometido a Abraão. E foi prometido a Abraão, qual é a grande bênção? Um povo. Então, fomos feitos justiça de Deus. Você pode ver na 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, se alguém recebeu Jesus como Salvador e Senhor, e está vivendo para ganhar vidas e fazer discípulos prioritariamente em sua vida, esse é nova criatura. Em Adão nós somos uma velha criação. Em Cristo agora somos uma nova criação. Somos novas pessoas. O velho homem, o velho Adão ainda está dentro de nós. O velho homem adâmico ainda está dentro de nós, da nossa natureza pecaminosa. Mas agora está dentro de nós o novo, o último Adão. Jesus Cristo, o Senhor. E ele habitando em nós, somos nova criatura. E então, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisas antigas? Todas as desgraças, todos os fracassos, todas as derrotas, todas as misérias do velho homem. Agora chegou um tempo novo. Mas como eu, crente em Cristo, ainda estou vivendo tantas coisas ruins? Porque precisamos, para estar em Cristo, é por fé. Como Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19, estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, é pela fé. Se nós
enxergamos alguém pela fé, que somos justiça de Deus, essa justiça vai se manifestar em nós. Agora, aquele que não serve a Deus, que não vive para Deus, olha aqui mesmo no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 15, diz: e ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, na hora que eu continuo vivendo para mim, em vez de viver para Jesus, aí eu tenho dificuldade de ter fé. Aí eu não estou em Cristo. Eu estou vivendo ainda como velha criatura e as coisas antigas ainda estão me perseguindo. Mas quando eu começo a viver como nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram nova. Quando você confia em Deus, então você não tem pecados. E então tudo que você pede a Deus, você recebe. Quem tem fé não vive pecando. E quem não vive pecando, o que pede, recebe. Então você me pergunta, mas Abraão queria a semente de um povo e recebeu de Deus. E todos nós já vimos que Abraão cometeu muitos pecados. Como pode ser isso? Quando Abraão cometeu pecados, ele foi abençoado por Deus. Nós sabemos que quando ele desceu ao Egito, nós já estudamos sobre isso. O que foi que ele recebeu? A sua descendência haveria de passar 400 anos em escravidão no Egito. Por cada dia que Abraão passou no Egito, que ele recorreu ao Egito em vez de confiar em Deus, na hora que a fome bateu, ele deveria confiar e abençoar aquele lugar, e o lugar lhe daria resposta com bênçãos, com alimento. Ele não confiou e desceu ao Egito, ainda estava no começo do seu andar por fé com Deus. E então o que sucedeu? Ele perdeu. E passou por um momento terrível, quando Deus disse para ele que o seu povo passaria 400 anos de escravidão. Por um momento de trevas. Trevas, diz o texto sagrado, não é, que pesadas trevas caíram sobre Abraão. Pesadas trevas. Então, Abraão não confiou em Deus, foi bater no Egito, na hora da fome, quando deveria ter permanecido em Canaã, confiando que o Senhor lhe daria a provisão, e a provisão lhe chegaria. Abraão não confiou e por isso pecou. Porque ele não confiou. Toda vez que você deixa de confiar em Deus, você peca. Se você confia, você não peca. Qual foi a consequência desse pecado gerado pela falta de fé? 400 homens, a sua descendência, passou escravizada no Egito. Porém, depois, com o decurso do tempo, da caminhada com Deus, Abraão mudou. Ele creu em Deus completamente. Abraão, aqui mesmo no capítulo 14, ele já demonstrou a sua fé, né? Saindo à guerra com 318 homens, contra um exército com mais de 100 mil homens, arriscando a sua vida e da sua família por Ló. Aos nossos olhos, ele estava arriscando, mas não aos olhos dele, ele tinha certeza da vitória. Para ele não estava arriscando nada. Ele ia vencer e voltaria. E terceiro, recusando o recurso oferecido pelo rei de Sodoma. Ele cria que não precisava daqueles recursos, que ele mesmo venceria. Então, Abraão cresceu na fé. Depois que Abraão demonstrou sua fé, é que Deus disse para ele que ele seria abençoado com todas as bênçãos de Deus e que seria completamente protegido por Deus. De modo que Abraão mostrou que tinha mudado por meio da fé que ele demonstrou. Você mostra a sua mudança por meio da fé que você demonstra. Quando você confia em Deus, você faz o que Deus manda.
Quando você confia em Deus, você também obedece às autoridades delegadas por Deus. As autoridades que Deus coloca sobre você, porque são representantes de Deus, e você obedece. Você obedece por quê? Porque você confia na palavra de Deus. A palavra de Deus fala alguma coisa sobre isso? Fala! Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem, todas elas, foram por ele instituídas, foram instituídas por Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Condenação ao resistir à autoridade. Então, quando você crê, você é submisso a Deus, às autoridades de Deus. Você honra a Deus, você honra as autoridades de Deus. Você defende Deus, você defende as autoridades de Deus. E Abraão mostrou que tinha mudado assim. A tão grande confiança dele em Deus. Quando você confia em Deus, você faz o que Deus manda. Deus viu a fé de Abraão e pensou: agora Abraão está crendo em mim, agora ele está crendo em mim. Então ele está justificado dos seus pecados, porque ele crê. Por isso, é justo que eu dê para ele tudo que ele pede. Se você está sem pecados, você tem direito ao tudo de Deus. O justo de Deus tem direito ao tudo de Deus. Porque o que nos impede a bênção é o pecado. Enquanto Adão no paraíso não pecou, ele tinha direito ao tudo de Deus. O tudo de Deus estava à disposição de Adão no paraíso. Quando ele pecou, ele perdeu o direito. Então, quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor, crê que todos os seus pecados já foram perdoados, e você está agora vivendo para servir a Deus, para ganhar vidas e fazer discípulos, então, meu irmão, você pode pedir e receber. João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus fala exatamente isso. Ele diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim. Ao contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. E o fruto aí no texto era ganhar vidas e fazer discípulos. E o vosso fruto permaneça. A pessoa que se torna discípulo permanece. Então observe que o Senhor Jesus diz: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Ora, se você ora, pede ao Pai no nome de Jesus e ele te dá tudo, então isso é vida abundante. Que poderá faltar para você? Depende, portanto, de você estar servindo a Deus e de você crer na palavra de Deus. Somos justificados por Deus, pela fé. É isso que chamamos de justificação pela fé. Somos justificados quando cremos que o sangue de Jesus já nos purificou de todos os pecados e então passamos a viver para servir a Deus, ganhando vidas e fazendo discípulos para Ele como nossa razão de viver. E uma vez que estamos lavados de todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus, todas as bênçãos de Deus nos pertencem. Por quê? Porque estamos sem pecados. Alguns entendem justificação por fé de forma errada. Alguns entendem que justificação por fé é permissão para viver em pecado. Nada mais falho do que isso. Só é justificado por fé aquele que primeiramente se arrependeu dos seus pecados. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você reconheceu que são os seus pecados a causa de todos os males,
Assim como o pecado de Adão arruinou a vida dele, os nossos pecados arruinam a nossa vida, então nós vamos querer viver apartados do pecado. Ninguém mais vai querer voltar para o pecado. Agora, depois que você recebe a Jesus, você ainda pode cometer pecados, não porque você queira cometer, mas porque a vida humana, aquela natureza pecaminosa ainda permanece dentro de você. E você pode não estar alimentando a vida divina em você, que ela é alimentada através da oração, através da meditação, estudo na palavra de Deus, através de você ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus. Aí então você pode enfraquecer, e enfraquecido você, na fé, você pode cometer um pecado. Mas esse pecado que você comete, por fraqueza, ele já foi sobre Jesus. Antes não, você não cometia apenas por fraqueza, você tinha prazer em viver assim. Você vivia assim no seu natural. A vida natural do homem não é vida santificada, é vida pecaminosa, é em pecado. Então vamos aqui retornar para o nosso texto de Abraão, capítulo 15. Vimos a justificação por fé, versículo 7. Disse mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. A terra de Canaã tipifica para nós, povo de Deus do novo nascimento, tipifica a vida abundante que Jesus nos veio trazer. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi o Senhor que nos tirou do mundo e nos conduz agora para viver a vida abundante. No versículo 7. Versículo 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Que Abraão estava perguntando: Senhor, como é que eu posso ter certeza de que eu vou possuir essa terra? Muito bem, irmão, Deus prometeu a você vida abundante. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como você pode ter certeza de que você vai viver essa vida abundante? Como? Versículo 9. Respondeu-lhe, o Senhor respondeu: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. A ave de rapina descia sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então, o que Deus estava mostrando para Abraão? Como é que ele poderia ter certeza de fé? Como é que fé viria ao coração de Abraão? Para ele ter certeza de que ele tomaria posse de Canaã. Como é que fé pode vir ao meu coração e ao seu para termos absoluta certeza de que vamos usufruir aqui na terra mesmo e não no céu depois da morte? Isso é outra coisa melhor ainda. Mas aqui na terra antes da morte, qual é a certeza que podemos ter? Como é que podemos ter certeza? O que foi que Deus pediu aqui? Um grande sacrifício. Você não pode imaginar o tamanho deste sacrifício. Abraão já tinha dado o dízimo. Agora, Deus pede a Abraão muito mais que o dízimo. Porque aquelas terras ainda estavam sofrendo as agruras da fome e da seca. Abraão tinha voltado, mas ainda permanecia aquela situação. E, irmão, sua situação de dificuldade vai permanecer até que você aprenda a vencer por fé. Quando o povo de Deus foi entrar na terra prometida, e então refugou
porque ficaram com medo de gigantes que habitavam ali, ficaram com medo das cidades amuralhadas e disseram: somos como gafanhotos diante dos seus olhos. Eles não puderam entrar, passaram mais, já estavam 2 anos no deserto, passaram mais 38 anos. E então, na segunda vez, a situação era pior agora. Na primeira vez, eles iam pela parte sul e não haveriam de cruzar o Jordão. Agora, como eles rodearam, tinham que atravessar o Jordão. E era a época da cega, a época da colheita. Nessa época, a grande chuva, são as chuvas serôdias, que enchem o Jordão fica cheio, e lá o povo tinha que atravessar o Jordão. E o Jordão ali, onde eles estavam atravessando, ali em Gilgal, o Jordão fica a mais de 1 quilômetro de largura por essa época. E eles precisavam de um milagre semelhante ao do Mar Vermelho. Então a situação era pior. Lá dentro os gigantes continuavam, lá dentro as cidades continuavam amuralhadas, e agora precisavam de um milagre. Novamente, um milagre, que Deus abrisse as águas do Mar Vermelho. Então a situação, e eles agora dessa vez aplicaram fé, confiaram em Deus e prevaleceram. Deus abriu o Jordão, eles entraram depois em guerra contra o povo daquela terra e prevaleceram e ali se estabeleceram. Então, amado irmão, tudo aquilo, enquanto você não aprende a vencer por fé uma dificuldade, ela vai retornar. E sempre vai retornar pior, até que você prevaleça. Até que você use a sua fé e prevaleça. Deus quer que você seja um forte guerreiro. E a nossa vitória vem por meio do uso da fé. Por isso, nós somos treinados na prática. Encaramos dificuldades e problemas para a grande luta, que é a conquista de uma grande nação espiritual e entrar na posse da vida abundante. Então aqui nós estamos nesta situação. Abrão tinha dado o dízimo a Melquisedeque, mas agora Deus pede alimento. Alimento, me dá uma novilha, uma cabra, um cordeiro e até os pombinhos. Estava pedindo uma coisa que realmente ia fazer falta a Abrão. Muito mais falta do que aquilo que Abrão deu para Melquisedeque. Meu irmão, você quer realmente despertar grande fé no seu coração? É pela oferta. Quando você faz grandes ofertas ao Senhor, Deus te abençoa. Agora, irmãos, quantos homens de Deus têm sido crucificados porque pedem ofertas? Faça uma oferta grande e aí eles falam mal. Agora, por que você observa aqui que as aves de rapina queriam comer a oferta? Abrão, porém, não deixava, ele enxotava. Se você vê no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ali você verifica que as sementes do caminho vieram aves de rapina e comiam. A ave de rapina é um símbolo de Satanás. Jesus, quando interpretou a parábola, disse que a ave de rapina era um símbolo de Satanás. Satanás e seus demônios. Eles vêm para tentar atrapalhar a nossa oferta. Você vai dar uma grande oferta, aí surge uma doença na família. Você vai dar que você então tem que usar aquele dinheiro. Você vai dar uma grande oferta, aparece uma grande necessidade, um grave problema, e então aparece um monte de coisa para desviar você. Mas se mantenha firme,
que na hora que você ofertar, todas aquelas doenças ou dificuldades sumirão. Porque era só uma cortina de fumaça de Satanás, eram as aves de rapina tentando comer a sua oferta, para que ela não tivesse valor diante de sua oferta, não fosse feita e assim você perdesse a bênção. Mas vamos continuar. Versículo 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Foi aqui que ele soube que o pecado dele, por falta de fé de Abraão, seria cobrado dessa maneira. Por isso, ele estava em grande pavor e cerradas trevas. Ele não via trevas porque ele não via solução para aquilo. Isso aí não tinha solução. Não é? Ele perguntou para Deus: como eu vou saber que eu tomarei posse? E Deus disse: faz essa grande oferta. Ele fez e tomou conhecimento de que ele haveria de tomar posse. A gente vê adiante Abraão tomando conhecimento disso, tendo certeza de fé de que ele tomaria posse, mas também lhe foi mostrado o que sucederia com o seu povo por causa do seu pecado. Versículo 14, Deus continua falando: mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, que eram os egípcios, e depois sairão com grandes riquezas. E, na verdade, o povo israelita saiu com toda a riqueza do Egito, e desde lá o Egito nunca mais foi o mesmo. Nunca mais se reergueu. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. Era Abraão que estava em agonia. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Agora Abraão teve uma visão, vinha ali uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, um fogareiro fumegante. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus deu certeza de fé. Ele fez isso no coração de Abraão. Abraão, como saberei eu de que hei de possuir esta terra? No versículo 8. Agora no versículo 18, Deus diz: depois da oferta que tu fizeste, porque agora tu confiaste em mim e me deste essa imensa oferta, porque confiaste em mim, então eu vou dar à tua descendência esta terra. Eu já dei, ele colocou no passado, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e ainda o povo que está vivendo nessa terra, diz: o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, o refaíns, que eram os gigantes, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Ele adquiriu a certeza de fé. Agora Abraão sabia que ele iria possuir realmente a terra, agora ele tinha certeza: esse povo, eu vou dominar esse povo, foi entregue na minha mão e essa terra vai ser minha. Deus fez uma aliança comigo. Deus fez essa mesma aliança com você, querido. Quer ter essa certeza de fé? Faça uma oferta realmente sacrificial diante do Senhor e você vai receber essa grande bênção de Deus. Aleluia. Fique com Deus, querido. Que o Espírito de Deus tenha falado muito ao seu coração nesta lição. Em nome de Jesus, eu te abençoo. A ti, a tua casa, com um coração cheio de fé, porque tua vida será próspera. Em nome de Jesus, amém.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo.